noite, eles chegaram ao vilarejo de Askeles. Ao longe eles conseguiam ver uma montanha coberta com névoa e um caminho levando ao topo. Mais alguns minutos cavalgando e eles chegam ao topo. Dascarran era uma cidade pequena e eles viam algumas coisas ainda bastante quebradas. Ao chegarmos, eles já ficam um pouco mais sossegados na cidade e estavam de passagem para a taverna. E os aventureiros, então, passaram logo no próximo ao ferreiro. Uma fração de segundos, um homem encapuzado se dirigiu ao ferreiro, arremessando uma adaga em seu peito, e o ferreiro, já assustado, grita por ajuda. Então eles aceleraram os passos, tentaram correrem para alcançar o homem, mas não tiveram muito sucesso. Voltando então, o ferreiro estava bastante ferido e um dos aventureiros conseguiu estabilizar um pouco de seus ferimentos. Norice pergunta ao ferreiro por que o homem havia atacado ele. E o ferreiro responde: eu também não sei, a única coisa que aconteceu mais cedo foi passar alguns homens encapuzados a cavalo, e eles até destruíram a cidade. Bom, vocês podem me proteger? Posso ficar junto de vocês? Eu tô com medo de ser atacado novamente. E o grupo decidiu ajudá-lo. Nesse momento, o mercador então voltou à sua loja para fechá-la e gritou para os aventureiros: aquele ordinário roubou a espada do rei, por favor, corram atrás. Corram atrás dele e recuperem para mim. Eu os recompensarei, viajantes. Então o grupo decidiu trilhar ao norte e tentar rastrear o homem. O ferreiro havia voltado para a taverna e ficou por lá. Bom, eles notaram que haviam passos bem rápidos através daquela floresta. Porém, a noite estava caindo e a neve também não parava de cair. A noite estava no céu, eles não conseguiam ver mais nada e apenas tinham algumas tochas. Isso serviria para tentar voltar e procurar novamente no outro dia. Porém, eles escutaram um grito vindo daquela floresta e correram em direção a que vinha esse barulho. Eles conseguiram ver um grupo de besouros flamejantes queimando um homem e comendo sua carne, e ele gritava de dor, e próximo a ele havia uma jaula com um homem preso, bastante ferido e desacordado. Então Norice grita: aquele homem ainda está vivo, ele está preso, precisamos salvá-lo. Os aventureiros então correm em direção à jaula. Com um golpe com sua espada conseguem quebrar o cadeado da jaula, porém os besouros os avistaram. Eles começaram então a batalha. Havia tanta convicção que eles iriam salvar o homem que eles não prestaram atenção e foram pegos de surpresa. Havia aparecido mais alguns kobolds. Eles se juntaram à batalha. E eles provavelmente começaram isso e estavam atraindo os besouros para a jaula. Finalmente, ao guardarem as espadas, os aventureiros recuperaram a espada do rei, que estava próxima ao homem, que era o ladrão, que ele havia morrido com os ataques dos besouros. E rapidamente levaram o homem que estava próximo à morte para os curandeiros da vila. Ao voltarem para a cidade, eles deixaram o homem sob os cuidados do curandeiro e eles passaram a noite toda na taverna. Encontraram um ferreiro por lá, que também estava escondido. Porém, enquanto eles se alimentavam na parte inferior da taverna, um grupo de arruaceiros entraram, chegaram próximo a eles e já proferiram essas palavras: nos entregue o ferreiro e o prisioneiro, agora. Então, daí então pergunta: o que você quer com eles? Eles estão sob a minha proteção. Sem muita paciência, os homens começaram uma briga naquela taverna, e sem piedade, eles pegavam cadeira e mesas e tentavam de qualquer maneira matar os aventureiros. Bom, Teren pergunta: vocês seguem ordem de quem? Quem mandou vocês virem aqui atrás deles?
E o homem responde: ainda é muito cedo para revelar o nome dele, mas em breve você vai conhecer o Senhor das Trevas. Então os aventureiros ajudaram, após derrotar todos os homens, eles ajudaram na bagunça e o dono da taverna os recompensaram com algumas moedas de prata. O ferreiro, depois de toda aquela euforia, saiu do quarto onde ele estava escondido na despensa e caminhou até os aventureiros e dirigiu a palavra a eles. O ferreiro diz: não nos apresentamos, eu sou Elvin Milner, ou apenas o ferreiro. Então Elvin continua falando: acredito que eles estão atrás de mim, porque eu saiba a localidade do homem que está sob os cuidados médicos, igual ele acabou de citar, que vocês salvaram. E acredito que ele saiba algo bem importante para eles terem vindo até aqui fazer essa algazarra. Bom, mas temos de esperar ele acordar. Ele está bastante mal e inconsciente. Então, Evan, você tem razão. Eu acho que deveríamos esperar um pouco. Vamos alugar um quarto e passar a noite. Então, todos concordaram e então, na parte da manhã, todos resolveram ir ver como estava o homem. Eles foram até os curandeiros para verificar o seu atual estado. Detor pergunta: você sabe por que aquele homem tentou matar você? Isso perguntando ao Elvin, o ferreiro. Como eu havia dito anteriormente, eles sabiam que eu era amigo de Bjorn. E eu realmente não sei o porquê eles estão atrás dele. O homem então estava acordado, já estava um pouco melhor, e ele começa a conversar com os aventureiros. Bom, eu acredito que eles estão atrás de mim, porque eu sei a localização de algo importante nessa região. Sou amigo do rei de Firehaven. Então Maurice pergunta: então você deve saber a localização da chave da sabedoria. O Bjorn ri: isso não passa de uma lenda. Você acredita mesmo que existe uma espada esmeralda que pode matar os dragões com apenas um golpe? Isso é só uma lenda. Maurice responde: pode até ser uma lenda, mas você não acha que os ataques têm um pouco a ver com isso? Bjorn fica indiferente, mas responde: eu realmente não sei. Mas você pode ter um pouco de razão. Eu realmente desejo ver se isso não é apenas mais uma lenda que eu escutava desde criança. Eu posso levá-los até lá. Eu acho que eu dou conta de andar. Mas Bjorn mal conseguia ficar de pé. Mas ele foi posto em um cavalo e conseguiu se manter até chegarem ao local onde se encontrava a chave da sabedoria. Ele diz: bom, chegamos, mas lembre-se, segundo as lendas, nenhum homem foi capaz de sair dessa montanha. Bjorn deu uma leve risada e apontou para a imensa montanha que estava à frente. Preciso voltar à taverna para me recuperar. Já foi um esforço enorme para chegar aqui nessas condições. Boa sorte. Os aventureiros então agradecem. Obrigado, Bjorn. E eles seguem para dentro da montanha. Bom, os aventureiros seguiam para o caminho da entrada da montanha e assim começaram a subir. Chegaram logo à entrada mesmo. O caminho era estreito e havia bastante escadas e diversos andares. Após descerem 3 andares de escadas, todos se deparam com um altar, logo atrás uma escada descendo. O altar era bem pequeno e estava um pouco destruído. Mas ao chegar ao altar, um barulho foi percebido. E alguns deles, até com um reflexo, pularam para trás. No meio daquele altar havia caído um escorpião gigante. Ele surge ao monte e segue próximo ao grupo de aventureiros do grupo de aventureiros já o atacando. O Artariel desvia. Perdão, o Artariel já está longe, né? Daí Thor desvia e os aventureiros sacam suas armas. O combate foi árduo e com muito esforço eles conseguiram atacá-lo.
O escorpião tinha sua pele um pouco rígida e acertá-lo requeria muita habilidade para desviar também dos ataques com sua cauda. Evan, aproveitado do seu tamanho, correu para o escorpião e conseguiu pular na cabeça com uma adagada certeira. Assim o escorpião sucumbe e cai ao chão. Porém, o pior estava para acontecer. O escorpião acabou explodindo. E além do ácido que acabou voando, uma fumaça acabou exalando. Acabou tomando conta daquela sala. E os aventureiros acabaram exalando essa fumaça. Alguns conseguiram desviar, mas acabaram respirando vapor e os outros acabaram sendo acertados pelo ácido. Logo a respiração fica um pouco mais difícil e eles não param seu ritmo e continuam descendo as escadas. O calor ia aumentando e os aventureiros não estavam aguentando mais. Quando chegaram à frente, viram um espelho. Ao olhar de frente para esse espelho, eles conseguiam se ver, mas como esqueletos. Sem entender o que estava acontecendo, Noris então pede a todos para se apressarem. Noris foi o primeiro a encostar no espelho. E ao encostar, a mão dele atravessa o espelho. E ele acaba adentrando dentro. Então, após entrar, os aventureiros ficaram um pouco na dúvida sobre aquela visão. Mas como não podiam fugir mais da missão, seguiram em frente. Teren foi o primeiro ao entrar dentro do espelho. Ele não via mais ninguém. Ele apenas via uma visão totalmente desconhecida pelo homem. Ele via almas andando por aquele lugar e uma fila imensa que seguiam para o alto da montanha. Ele estava em um lugar totalmente destruído. Todas as árvores estavam mortas. O lugar era bastante escuro. Ele estava seguindo para a entrada que estava escrita: a quem aqui entrar, toda esperança deve abandonar. Na porta ele via as pessoas que ele mais queria encontrar, que são seus pais. Eles estavam caminhando em direção a uma fila enorme, no alto da montanha, onde tinha essa montanha tinha um abismo, onde todas essas pessoas caminhavam e caíam nesse abismo. Teren então caminha atrás dos seus entes queridos, e quando chega ao topo da montanha, ele deu de cara com esse enorme abismo, e que ele era o próximo da fila a cair. Então tentou segurar sua vontade, mas pulou a si mesmo. Daetor, quando acorda em uma ruína com várias árvores mortas ao lado, ele via a alma de todos os mortos também passando por ele. Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Então ele começou a procurar pelo grupo de aventureiros que estava com ele. Ao longe ele avista uma pessoa bastante conhecida, que era Artariel. Seu discípulo. E ele então tenta correr até Artariel. Artariel espera próximo à maior árvore do local. Seus olhos estão cobertos pelo capuz. Artariel usa seu alaúde feito de galhos secos. Ele estava com um manto, assim tampando suas antigas vestes. Então ele começa a tocar a primeira canção que aprendeu. Nesse instante, Daetor sente-se paralisado. Tenta dialogar com Artariel. Artariel não responde, e as cordas de seu alaúde surgem em volta do corpo de Daetor. Uma corda prende seu pescoço, sufocando cada vez mais. Daetor, largando todo o seu sentimentalismo, arrebentou as cordas com o seu corpo e, dando um grito, acertou a martelada em Artariel. Artariel abaixa-se e fica de joelhos. O manto e o alaúde vão se desfazendo. E, por fim, quem estava de joelhos era Teren, sangrando e com alguns ossos quebrados, após uma retada de Daetor. Os dois acabam desmaiando.
Khan acorda em uma ruína com árvores mortas. Ele vê alguns metros à frente, ele via sua tribo correndo e gritando seu nome. Vamos, Khan, vamos para a batalha. Vamos relembrar os velhos tempos. Khan corre para seus amigos e logo em frente estava uma criatura imensa. Khan, perto dele, era praticamente uma formiga. E essa criatura começa a falar. Eu marcho contra os deuses para trazer o fim dos tempos. Eu sou a dor pura sem fim. Meu nome é Surtur. Logo Surtur pega sua espada flamejante e dá um grito que ecoou por todo aquele lugar. Batendo a sua espada no chão, começa ali uma lava bem grande de fogo que atinge todo mundo. E assim, Khan não vê mais nada. Evan, o pequenino, acorda em um local com um tremor. E quando ele olha à sua volta, ele encontra uma casa ao lado, que era de seu tio. Logo ele corre em direção àquela casa e logo na entrada ele avista seu tio e já fala: Tio, quanto tempo? Sim, bastante tempo, meu sobrinho. Só quero lembrar a você que consegui roubar todo o ouro possível e tudo agora é nosso. Eu consegui roubar a maior fortuna de Eberron e está no nosso cofre no subsolo. Porém, não vou dividir com você. Seu tio então saca uma adaga debaixo do seu hobby e corta o pescoço de Evan, que cai morto no chão. Ao cair, todos acordam no mesmo local, com a mesma vista. Porém, na porta havia um grande pilar de entrada e havia um homem sentado com um manto preto cobrindo seu rosto. Os viajantes chegaram próximo a ele e perguntaram o que estava acontecendo. E o homem disse: Vocês estão mortos, e esse é o inferno. Vocês vão enfrentar os seus piores medos aqui. Estejam preparados. Era visível muitos corpos ao chão e com sangue à sua volta, pessoas que acabaram de morrer. Naquele momento o homem levanta e diz: Vocês não escaparam daqui. E ele começa a voar e todos desembanham suas armas e conseguem sentir uma tremenda aura maligna vindo dele. Logo eles começam a batalhar com aquele homem e mais uma batalha árdua surge. E o homem se transformava no que quisesse. Ele se transformou em um dos pais de Teren e veio para cima para atacá-lo. Teren rapidamente se recuperou naquele estado de hesitação, desviou do ataque, assim tomando a distância e pegando seu arco e atirando contra seu pai. E o homem tomou aquela flechada, gritava de dor e depois se transformou na esposa de Artariel. Mas como todos já viam aquela ilusão, então ele acabou se transformando num orc. Virava um machado no pescoço da esposa de Artariel. Ele se ajoelhou e acabou baixando sua guarda. O orc corria então em direção a ele para atacá-lo. E Norice, sem pensar duas vezes, conseguiu parar o golpe do orc. E ele diz: Homens honrados, não se ajoelhem perante os seus inimigos. Vamos, levante, lute. E o Artariel levantou a cabeça e levantou com seu alaúde. Tocou uma canção que ecoou aquele lugar. Todos os aliados agora escutavam sua música, que soava um pouco de agressividade e esperança. Grom e Evan desprezam aquele momento e apenas queriam encontrar um jeito de dar o fora dali. Mas eles começaram a flanquear, fazer algumas acrobacias, atacando o inimigo. Por isso então corre com sua espada em direção ao inimigo, porém é surpreendido ao olhar. E ele acabou de transformar em seus amigos. Ele por um momento hesitou, mas continuou seu ataque. Sua espada atravessa o peito da criatura e ela cai sucumbindo ao chão.
Enquanto Norice retirava sua espada do peito, a criatura cuspiu chamas negras de sua boca o queimando. E acabou transformando a sua mão em uma lâmina, atravessando o peito de Norice, que nem conseguiu se defender. As chamas também consumiam Norice e já tinha perdido muito sangue. Ele lembrava apenas de seu passado naquele momento e que fracassou com sua missão de proteger o mundo. Ele já estava prestes a morrer. Mas Daetor chegou, se aproximou e tentou curá-lo. Mas não obteve muito sucesso. E antes de morrer, ele disse Fire Heaven. Norice então morre. E o local começa a desmoronar naquele momento sem pensar duas vezes. Os aventureiros começam a correr e subir até o local mais alto da montanha. E Teren teve ideia. Diz para todos: se no meu sonho eu caí aqui e acordei em outro lugar, aqui deve ser a saída. Os aventureiros hesitaram um pouco, mas pularam aquele abismo. Naquele momento eles acordam no chão, com uma sala totalmente fechada. Logo à frente estava um dragão vermelho morto. Logo atrás estava uma caixa com uma segunda chave da sabedoria, a chave do medo. E logo atrás havia um baú, com um cadeado que possuía alguns tesouros. Após pegarem tudo, e ao saírem, o espelho se quebra. Os aventureiros voltam para a cidade. Mas ao chegarem à cidade já estava toda destruída e pegando fogo, e alguns homens capturados vêm em direção aos aventureiros atacando, querendo a chave da sabedoria. Eles nem tiveram tempo para respirar, e foram derrotados pelo grupo. E após uma reunião todos, Daetor disse sobre a última palavra de Norice, que era Fire Heaven, e eles decidem ir para aquele local. Capítulo 3. Os aventureiros então cavalgam para a próxima cidade, porém a tempestade os atrasa um pouco. A neve cai constantemente e próximo à montanha Trumpet Mountains, eles param para descansar e deixar a tempestade passar. Os aventureiros encontraram uma entrada dentro de uma caverna onde poderiam se aquecer e permanecer para fazer um breve descanso. Bom, após uma noite tranquila, eles seguem para Fire Heaven. Todos seguem a toda velocidade para essa cidade, pois os aventureiros correm contra o tempo. Já estava anoitecendo. Os aventureiros chegam a Fire Heaven, cansados pela longa viagem. A tempestade está caindo com bastante força já. A neve cai e os telhados, que mesmo pegando fogo, foram apagados por essa tempestade. O sangue e as pessoas mortas são vistos com bastante frequência no chão, manchando a neve. Gritos e dor são tudo que os aventureiros veem naquele momento. Mas eles sabem que a vontade e a glória estavam chegando, pois os deuses estavam guiando e abençoando vossos caminhos. A cavalgada continua, e o cansaço segue em seus cavalos, porém os aventureiros não cedem e continuam. À frente, um elfo negro corre desesperadamente e, com um brilho intenso no dedo, corre entre o caminho onde os aventureiros percorriam. Ele corre intensamente entre as ruas e becos. Logo ele consegue fugir e todos perdem de vista. Atrás dele estava um exército de homens encapuzados. Porém, suas armaduras eles ficavam lentos e não conseguiam alcançar aquele elfo. Eles dirigem o olhar para a estrada e avistam ao longe os aventureiros chegando à cidade.
Alguns correm voltando para a cidade e outros tentam correr atrás do elfo. E eles gritam: pegue o elfo, vou chamar a cavalaria. Um homem então corre para a cidade, enquanto se forma um grupo ali para tentar abordar os aventureiros. Bom, então ali eles começam aquela batalha, começam a batalhar ferozmente, desferindo alguns golpes com agilidade, correndo para massacrar os inimigos. Porém, Daitor é surpreendido quando um grupo de goblins chega à batalha. Se junta um goblin guerreiro, um comandante e 2 soldados. Bom, para Khan foi fácil derrotar esses goblins. Ele auxiliava bastante no dano do grupo, distraía os goblins, enquanto o ladino corria para o comandante tentava acertá-lo com as suas adagadas, e o ranger já preparava uma saraivada de flechas para tentar acertar os soldados. Daitor então corre em direção ao guerreiro e começa uma luta contra ele. Já desfere um golpe no braço. Khan, no mesmo momento, desfere um golpe no braço do goblin, o colocando de joelhos, assim com toda força decapita o goblin. O ladino conseguindo fazer uma acrobacia e acertando uma adaga no braço do comandante, deixando com o braço inutilizado. O ranger, com sua hábil destreza, acerta suas flechas na cabeça do restante dos goblins, e então todos se focam no comandante, que dura questão de segundos. Então eles correm, depois de derrotarem todos, eles correm para dentro da cidade, e eles começam a ver que tem uma montanha, eles começam a avistar que tem uma montanha bem grande na entrada da cidade. Eles param, começam a fazer uma breve reunião já escondida nos becos e decidem splitar um pouco. Logo, eles conseguiram avistar. Ranger conseguiu rastrear os passos do elfo. Se os homens encapuzados estavam correndo atrás do elfo, provavelmente o elfo tinha alguma coisa que eles queriam. E, pelo que todos perceberam, eles eram o mesmo grupo do feiticeiro que estava em em Flamekeep. Então eles decidiram ir até a montanha. Após rastrear, eles viram que esse elfo também estava com o mesmo caminho para lá. E ao chegarem, eles avistam uma passagem que estava com escritas em runas mágicas. Porém, ela já estava aberta. Adentrando, dentro daquela caverna havia apenas um caminho. E seguindo em frente, eles avistam uma escada descendo. Após descer as escadas, os aventureiros encontram um dragão morto no altar. Com essa cena, todos suspeitam que alguém já teria entrado no local e roubado a chave de sabedoria. Então eles correm em direção ao vão e descem as escadas, chegando ao próximo altar, onde eles encontram um sarcófago aberto. A chave da sabedoria não estava lá mais, então os aventureiros não sabiam onde eles iriam mais. Teriel e Evan observam a sala e encontram uma passagem secreta atrás do sarcófago. Os aventureiros chegam a uma sala. Ela parece um pouco com um labirinto. Cada ponta desse labirinto possui um chão com espinhos, ou um teto que cai algumas flechas, algumas armadilhas, cheio de armadilhas durante esse percurso. Então eles andam pela direita, os 3 primeiros corredores. Então eles sobem o primeiro corredor, que estava fechado. Possui apenas uma passagem para a esquerda. Então eles continuam andando mais à frente e apenas um caminho para a direita. Eles andam para chegar ao próximo corredor, porém esse corredor estava com o piso quebrado. Então eles precisam pular esta parte para chegar ao outro lado e ver o que os aguardava. Ao passarem com bastante facilidade,
menos Daetor, como sendo anão e usando uma armadura pesada, quase caiu, mas ele foi salvo. Foi salvo por Khan. Que o conseguiu agarrar antes dele cair e eles seguiam. Ao passar então, eles chegam na próxima parede, que possui um corredor à frente, uma à esquerda e uma à direita. Um dos aventureiros anda com um descuido e acaba pisando em uma parte falsa do chão. Nesse momento, uma chuva de adagas cai sobre Daetor. Alguns aventureiros foram feridos também em volta disso, mas o dano mais grave ficou para Daetor. Ele conseguiu se curar, estabilizar um pouco dessas feridas, mas nada parava essa força de vontade que eles tinham. Então eles sobem o corredor que ficava à esquerda e chegam a um hall grande, alguns pilares a cada lado e com fogueiras acesas. Eles seguem e encontram uma pedra enorme com algumas runas mágicas e uma mensagem escrita abaixo dessa pedra que dizia: quando todas as runas retornarem ao alinhamento, ela surgirá. Eles olham para aquela runa e veem a seguinte imagem. Formavam 4 blocos, um ao lado do outro, ou seja, 2 blocos na esquerda e 2 blocos na direita, formando um painel de 8×8. Tinha 2 runas de diferentes marcas, uma na esquerda e uma na direita. No quadro de baixo tinha uma runa que era bem parecida com essa runa que estava na esquerda, mas ela era inversa, e ela ficava no último quadrado. Na segunda parte havia a mesma runa que estava do lado direito no bloco 1, ela estava já no primeiro quadrado, na primeira parte. E na de baixo, uma nova runa, formando um J, que ficava no último espaço. Eles então, com muito custo, conseguem entender o que esse enigma dizia. Então eles repetiram as runas 2 vezes em cada quadrado. Assim, elas se espelhavam. Eles conseguiram então abrir uma porta de pedra que havia atrás dessas runas. Até escutam um barulho vindo de trás, onde havia apenas escuridão. E quando eles menos esperam, o chão surge. Do chão surge, tentando atacá-los 3 aparições. Mas eles conseguem desviar, já se recompõem e o combate começava. Daetor então gritava para inspirar os aliados: estamos quase no fim da nossa jornada, não quero que ninguém morra, vamos com honra por Moradin. Então Teren, inspirado, atira 3 flechas nas aparições. Khan pega o seu martelo e ataca com toda a força, matando uma aparição. Evan corre e salta com sua adaga, atirando algumas adagas e aproveitando para acertá-la, assim matando mais uma. Daetor, para completar, então pega o seu martelo e dá uma martelada com toda a sua força, e assim mais uma batalha eles vencem. Eles percorrem então esse próximo salão e chegam a um baú que estava trancado com runas mágicas. Depois de observar, Daetor consegue ler na parede algumas escritas antigas. Eu tenho rios, mas não tenho água. Eu tenho florestas, mas não tenho árvores. Eu tenho montanhas, mas não tenho pedras. Eu tenho cidades, mas não tenho casas. Quem eu sou? Depois de algum tempo pensando, Teren chega à conclusão e responde: eu sou um mapa. Naquele momento, as runas do baú começavam a desaparecer e logo o baú abria. Eles encontram alguns itens mágicos dentro desse baú, um mapa e a última chave da sabedoria, que eles achavam que havia sido perdido, além de algumas moedas de ouro.
Eles então pegaram esse mapa e, olhando o mapa, eles viam que a última parada seria Dante Heaven. Nesse mapa, todos os caminhos que eles já haviam percorrido, no meio ficava essa cidade. Era a única que eles não estavam planejando nada, não tinham para onde ir, já tinham as 3 chaves da sabedoria. Então, com esse último recurso, eles decidem seguir então para Dante Heaven. Então eles voltam toda essa caverna e percorrem seu último objetivo: enfrentar o feiticeiro que sequestrou os 3 reis e queria acabar com o mundo. Capítulo. Bom, então eles chegam a Dante Heaven e decidem descansar um pouco da sua longa viagem. Quando eles estavam descansando, e estavam chegando a Dante Heaven, o céu começa a ficar negro e um pouco vermelho. Do alto da montanha estava começando a surgir uma luz que ia direto para o céu, uma luz vermelha e um pouco roxa. E uma voz já era ouvida naquele vilarejo pelos aventureiros naquele momento. Era o feiticeiro. Ele começava a rir e fala: finalmente vocês chegaram. O destino do mundo vai ser decidido agora. E vocês vão morrer, todos vão morrer. Venham até mim e tragam as chaves da sabedoria. Bom, os aventureiros então começaram a planejar o seu último ataque. Eles então começam a caminhar com os seus cavalos até a entrada das montanhas. Ao chegarem lá, eles veem um grande altar. O altar estava inteiro, tinha pilares para cada canto. No meio estava o feiticeiro com o seu livro. Ele estava fazendo uma magia com as suas mãos, uma espécie de algum portal, alguma coisa assim. Os aventureiros não conseguiam identificar ao certo. Os 3 reis estavam desacordados ao fundo da sala. Os aventureiros então chegaram e ele começou a rir. Vocês caíram no meu plano, trouxeram as 3 chaves. E agora eu vou recuperar a espada esmeralda com o sangue desses 3 reis e vou dominar esse mundo. E vocês vão só assistir. Vocês são só parte do teatro. Os aventureiros então começaram a sacar suas armas e começaram a preparar para aquele combate. Bom, então nesse momento eles já fazem a formação, preparam para o ataque. Porém, daí Thor começa a correr para atacá-lo logo de início, acertando uma retada. O diferente desse feiticeiro é que sua cabeça se dividiu em 3. E elas se espalharam pelo campo de batalha. Bom, então eles começaram a se juntar, os aventureiros começaram a se juntar mais ao centro desse hall grande, desse altar, e começaram a batalhar com essas, vamos dizer assim, essas outras formas.
as outras partes, né, do feiticeiro. Então, Teren começa a tirar as suas flechas com tiro rápido, tiro múltiplo. Ele também conseguia sempre acertar o seu alvo. Porém, enquanto esse corpo já estava bastante ferido, eles começaram a perceber que ele estava sendo curado de algum outro local. Da mesma forma, estava acontecendo com o outro corpo que estava à frente, lutando com Kron e Eva. Daetor então começou a pensar numa estratégia. Se os dois corpos que eles estavam lutando, eles estavam se curando, só sobrou um corpo, da qual eles ainda não estavam atacando e desferindo os golpes. Então todos começaram a mudar o seu alvo para o feiticeiro, que estava mais ao fundo, fazendo o seu ritual. Então eles começaram a acertar e ele começou a realmente tomar dano. Eles começaram a perceber que desses três corpos que foram divididos, dois eram especificamente para causar dano e ser uma distração para eles enquanto o ritual estava pronto. Os três reis então, um dos reis acorda e começa a olhar para o feiticeiro. Kron, você não tem que fazer isso, essa espada é perigosa demais. Mas nesse momento já era tarde. As três chaves da sabedoria, elas saíram da taverna onde os aventureiros estavam. Eles não haviam levado a chave da sabedoria, mas como elas estavam próximas, a magia começou a trazê-los até o local do altar. Então, naquele momento, as chaves haviam chegado e eles estavam começando a forjar a espada da Esmeralda de novo. Porém, Daetor, com toda sua fúria, correu para cima e conseguiu acertar um crítico no peito do feiticeiro. Da mesma forma, Teren começou a tirar suas últimas flechas. Ele começou a atirar o feiticeiro, acertando. Eva então aproveitou que começou a flanquear com o Daetor e conseguiu cravar uma adaga no pescoço do feiticeiro. Da mesma forma, Khan, ele com seu tacape consegue acertar o feiticeiro, assim sucumbindo, caindo de joelhos. Ele começa a dizer: bom, vocês não vão me derrotar, isso é só o começo. Eu vou voltar e vocês vão ver. Eu vou voltar mais forte. E eu vou acabar com esse mundo e vou pegar a espada Esmeralda. Isso vocês podem ter certeza. Quando isso acontecer, ninguém mais vai salvar e todos de Flamkiv vão sofrer. Naquele momento, Daetor via uma pessoa com uma armadura bem bonita, uma capa vermelha, com um capuz vermelho cobrindo seu rosto, e tinha um tamanho de um anão. Ele era bem barbudo e estava com o olho brilhando. Ele vira e fala: dei a espada Esmeralda. Essa espada é muito perigosa para ficar no mundo. Naquele momento, como o ritual havia cessado, a espada Esmeralda não tinha sido forjada completamente. Então ela foi esmigalhada. Então
Os aventureiros começam a olhar para aquela pessoa, aquela criatura, e Daitor sabia que era Moradin, Deus dos anões, o Deus que ele servia. Ele apenas aponta para o que sobrou da espada e Moradin então estende a sua mão e assim pegando telepaticamente todas aquelas migalhas da espada, ele desaparece e o céu começa a voltar à sua forma original. Os 3 reis então naquele momento foram salvos. Os heróis também, assim que voltaram a Flamekeep, foram recompensados. E assim termina a história. Bom, nesse caso eu precisei improvisar o final, porque no momento eu não tenho acesso aos meus arquivos originais, com o final original mesmo da história. E ficou faltando muita parte, eu só contei mesmo do que eu lembro. Se por acaso eu conseguir algum dia aí recuperar os arquivos, eu até posso refazer essa parte, não é problema algum. Mas fica assim o final dessa jornada.